Bom dia, povo de Deus! Então vamos para o Evangelho explicado de terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. Pega sua Bíblia se você quiser acompanhar e já adianto que aqui é um canal dedicado para nosso Senhor, para que as pessoas tenham conhecimento, não temam o que está por vir, conduzam suas vidas de forma como Jesus deixou seu Evangelho. A única coisa que vai nos completar, né, vai nos dar plenitude, é ter a confiança no Pai. Tá bom, minha gente? Espero que estejam todos bem e vamos então, sem delongas, para a leitura. Hoje temos a leitura do Apocalipse, do capítulo 14, do versículo do 14 ao 19, aonde fala-se sobre o Apocalipse, a revelação. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém que parecia filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro, e nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo, ainda aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação. Muitas teorias, já digo para vocês, é um livro difícil. Acredito que seja o livro mais difícil de ser compreendido, né? Tantos teólogos, tantos estudiosos, tantos autodidatas buscam compreender, né, este evangelho, o Apocalipse, que João, o apóstolo São João, nos deixou. Lá fala-se da colheita da terra, então, né, minha gente? Lá no versículo 14, do 14 ao 20, né, alguns acreditam que alguém semelhante a um filho de homem nessa sessão deve ser um anjo, tá? Por causa da improbabilidade de Cristo receber a ordem de outro anjo fazer a colheita. Mas o Filho do Homem associado a uma nuvem é uma clara alusão onde o Messias, Cristo, está definitivamente em vista. Esta sessão visualiza a colheita, o fim desta era. Também em Mateus vocês poderão, lá no capítulo 13, do 38 ao 43, conferir. Quando a boa semente e o joio serão separados para seus destinos eternos. A colheita do trigo, aparentemente, recolhe aqueles que respondem positivamente à pregação culminante do Evangelho. Uma visão recente sustenta que Apocalipse 14, do 14 ao 16, é o ponto no qual a igreja é arrebatada. Isso é altamente improvável. A colheita das uvas conduz ao juízo descrito aqui como o grande lagar da ira de Deus, visto que a imagem do lagar relacionado com a ira divina é descrita em conexão com a segunda vinda de Cristo. Se tomado literalmente, quando o vinho da fúria for pisado no lagar de Cristo, fora da cidade, o sangue da batalha culminante em sua segunda vinda se eleva ao nível das rédeas dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Isso é aproximadamente a extensão de Israel, de norte a sul. Alguns veem esta descrição horrenda como um símbolo do justo juízo de Deus, que resulta na morte de muitos impenitentes. É de dar medo, né, minha gente? Porém, por mais medo que tenhamos, que sem conhecimento, né, nós não temos aquele conhecimento, ninguém tem o conhecimento exato do que poderá vir a acontecer. Porém, aqui a ideia é manter a sua fé firme e forte, porque dias difíceis virão. Dias difíceis, né? Onde você vai duvidar de si mesmo e da sua fé. Acredito que este seja um dos principais avisos, né? A certeza do retorno de Cristo tem animado e fortalecido o povo de Deus ao longo das gerações.
São Paulo se referiu a este glorioso acontecimento como a bendita esperança, lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. E São João, em resposta à garantia de nosso Salvador de que voltaria em breve, exclamou: "Vem, Senhor Jesus", em Apocalipse 22, 20. De cada 11 versículos do Novo Testamento, um se refere à volta de Cristo. Há cerca de 2.500 referências em toda a Bíblia. O bem-aventurado regresso de nosso Senhor Redentor é sem dúvida o evento mais importante nas Escrituras, sobretudo no Apocalipse. No último livro da Bíblia, a volta de Jesus é apresentada como a consumação do Evangelho eterno, a plena realização das mais acalentadas aspirações da igreja, minha gente. É o povo que segue Cristo, os discípulos, mas é também revelada em um tom de solene advertência. João diz que todas as tribos da terra se lamentarão, e os ímpios em desespero clamarão aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Somente os que tiverem recebido o selo de Deus poderão resistir." No grande dia do Senhor, o caráter dos justos e dos ímpios será posto em evidência pela última vez, quando Deus, mediante da proclamação das 3 mensagens angélicas, houver efetuado sua solene obra e a seara da terra estiver madura para a colheita. Jesus Cristo voltará em poder e glória. Sua vinda é representada em Apocalipse, 14, capítulo 14, do versículo 14 ao 20, por uma dupla colheita, a ceifa e a vindima. Tá? Isso significa que há somente 2 vinhas sendo cultivadas na terra, uma de origem celestial e outra de origem terrestre. Somente 2 grupos, em uníssono, com os demais livros da Bíblia. O Apocalipse esclarece que haverá 2 grupos quando Jesus voltar. Nesta ocasião, todos os casos já estarão decididos, seja para a vida eterna, seja para a vergonha e horror eterno. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Este é o maior recado, tá, minha gente? Provavelmente desses 4 versículos. Todos farão sua escolha, e a vinda de Cristo revelará a decisão de cada indivíduo. Não admira a solenidade e urgência que acompanham a proclamação da tríplice mensagem angélica. Esse último apelo de Deus é anunciado ao mundo, antes que cada caso seja irrevogável e decidido pelo tribunal celestial. A sentença proferida acima encerra formalmente o juízo pré-advento ou investigativo e dá lugar aos juízos retributivos de Deus, consumados por meio dos 7 últimos flagelos. Durante o clímax, desses juízos, Cristo voltará para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nesse contexto, é de grande significação a maneira como João descreve a esperança no retorno de Jesus, quando ele diz que ele olhou uma nuvem branca, e nessa nuvem branca vinha um homem, tendo na cabeça uma coroa. Esta visão simbólica da segunda vinda de Cristo como rei e juiz da terra une 2 cenas separadas de juízo no Antigo Testamento. As expressões nuvem branca e um semelhante a filho de homem provém da cena de juízo de Daniel, onde lemos ontem. O chamado para cegar a terra com uma foice afiada é diretamente tomada da cena de juízo de Joel 3. A ordem proferida pelo anjo: "Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu." É uma expansão deliberada de Joel. A combinação que João fez de ambas as profecias, de Daniel e Joel, demonstra que o apóstolo considerava essas predições hebraicas mutuamente complementares. Sob inspiração divina, o vidente de Patmos estruturou sua visão na perspectiva de 2 fases distintas de juízo, uma de caráter investigativo, descrita por Daniel, e outra de natureza retributiva, descrita por Joel. Nas 2 fases do juízo, o Filho do Homem é o grande protagonista que cumpre seus eternos propósitos, suas promessas. ênfase na separação, tanto em sua fase investigativa
como em sua fase retributiva, o juízo divino tem o objetivo de separar o justo do ímpio. Essa é a razão principal por que a segunda vinda de Jesus é representada por uma dupla colheita. A profecia não visa apresentar um retrato preciso desse glorioso evento, mas enfatizar por meio de uma representação simbólica a obra de separação divina de alcance mundial que terá lugar nesta ocasião. Em sua explicação da parábola do joio, nosso Redentor se referiu a esse importante aspecto da segunda vinda, ampliando para proporções mundiais do campo onde ocorre a colheita final. Gente, eu estou sem um microfone, deixa eu ver como é que saiu o som. Agora vamos ver se vai melhorar esse som, eu espero que sim. O som ele abafa bastante os sons na volta, né, minha gente? Então vamos usar esse pompom aqui. O campo, minha gente, é o mundo, tá? A explicação da parábola do joio, no nosso Redentor se referiu a esse importante aspecto da segunda vinda, ampliando para proporções mundiais do campo onde ocorre a colheita final. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Lá em Mateus você pode conferir, Mateus capítulo 3, versículo 38 ao 39. Tá? Para ampliar o campo para uma extensão mundial, Jesus põe em relevo o alcance de sua obra por ocasião da segunda vinda. O mundo como o palco dos últimos eventos é enfatizado por João, né? Em Apocalipse, a terra inteira é o campo no qual amadurecem as sementes boas e ruins. Agora observe o seguinte, os seus estágios iniciais não é possível distinguir o joio do trigo, somente quando a planta amadurece e as sementes ficam escuras. A planta se torna distinguível. O amadurecimento do caráter dos justos e dos ímpios se torna evidente no tempo da ceifa e da vindima, quando a distinção entre os dois grupos se torna absolutamente clara. Se a princípio o joio e o trigo são semelhantes, no tempo da colheita final já não haverá qualquer semelhança entre eles, como demonstra a figura dos cereais e das uvas em Apocalipse 14 ao 20, os quais são completamente diferentes, tá? O Apocalipse 14 apresenta o chamado de Deus a todas as nações por meio das 3 mensagens angélicas, tá? Versículos 6 ao 12. O remanescente fiel de Israel no tempo do fim é identificado em Apocalipse do 14, capítulo 14, do 1 ao 5, como seguidores do Cordeiro. Esse grupo não está restrito a uma única etnia, como no Antigo Pacto, porque em Cristo as restrições étnicas e geográficas são removidas. Você vai ver lá em Gálatas. A Igreja de Cristo é uma comunidade de muitas etnias, sendo chamada de Israel de Deus. Gálatas também, capítulo 6, versículo 16. A compreensão sobre o lugar da Igreja na Nova Aliança é teologicamente chamada de cumprimento eclesiológico. É essa Igreja multiétnica que será vindicada por ocasião da vinda de Cristo. O Vale de Josafá é o local onde Deus entra em juízo contra todas as nações da terra. Em Apocalipse do 14, capítulo 14, do 17 ao 20, onde nós estamos, até o 19, né? Mas é melhor falar até o 20 para poder ser mais completo. Esse vale também é chamado de Vale da Decisão, lá em Joel, capítulo 3, versículo 14, você vai ver. É ampliado para o mundo inteiro. Essa extensão em escala mundial é evidenciada de modo inconfundível pela repetição intencional 6 vezes do termo a terra, 3 vezes para a ceifa e 3 vezes para a vindima. Tá? A ampliação do local de Joel, proporções mundiais em Apocalipse, né, é a chamada do cumprimento universal. Em resumo, temos o seguinte: cumprimento cristológico, o grande juiz de Joel 13 é Jesus Cristo em Apocalipse, do 14 ao 14 a 20. Depois, cumprimento eclesiológico, certos aspectos incondicionais da profecia.
que não se cumpriram no Israel nacional são cumpridos no Israel espiritual, que é a Igreja de Cristo. Cumprimento universal. O evento histórico e local de Joel 13 é ampliado para proporções escatológicas e universais em Apocalipse do capítulo 14, do 17 ao 20. A grande colheita das uvas, né, que representa os ímpios, é descrita de forma dramática, né, em Apocalipse. E lá em Joel, do capítulo 3, versículo 3, o profeta vê a vinha pronta para a colheita, né? Naquela parte onde lançai a foice, porque está madura, né? A seara, é onde está indicando. Apocalipse 14, capítulo 14, do 18, versículo 18, diz que o anjo deve lançar a sua foice afiada e ajuntar os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Essas uvas humanas, prestes a serem pisadas, transbordam o lagar em virtude da sua grande malícia, ou seja, sua propensão para o mal. Revela-se aqui a condição moral daqueles que serão lançados no grande lagar da cólera de Deus. Apocalipse 14, 19. João vê o cumprimento de Joel 3 na segunda vinda de Cristo. Tá? Então, descreve o seguinte: então o anjo passou sua foice na terra, e vindimou a videira da terra e lançou o grande lagar da cólera, né, e de Deus. Pelo menos 4 perguntas surgem da leitura desses versos. O que é essa grande ira de Deus, né? Quem pisa nesse lagar, né? Tá, minha gente? Então, primeiro lagar é aquele lugar onde as uvas são preparadas são pisadas, são espremidas, né? Quem pisa, né, nele? E se o lagar é pisado fora da cidade, é fundamental permanecer dentro dela. Que cidade é essa? O que significam os 1.600 estádios? Isso são coisas muito difíceis de interpretar lá em Apocalipse. O grande lagar da ira de Deus, né, revela o significado da imagem do lagar da ira de Deus mencionada por João a partir de Joel. Vi no céu um grande sinal, um sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consuma a cólera de Deus. Isso significa que a cólera ou ira de Deus é consumada ou executada, tá? Esses juízos sem misericórdia, sem mistura de misericórdia e graça, são destinados aos adoradores da besta e sua imagem, cujos pecados se acumulam até o céu, aqueles que não se arrependeram, né, gente? O ato de pisar o lagar provém de um símbolo profético usado pelos profetas do Antigo Testamento para ilustrar os juízos de retribuição de Deus, tá? Aí depois vai falar de Isaías, né? Edom, inimigo tradicional dos israelitas, é comparado a uma vinha sendo pisada por Jeová, eles chamavam Jeová, né? Deus, os judeus, para vingar o seu povo. Em Jeremias, o profeta recebe de Deus o encargo de dar e beber a todas as nações do cálice do vinho do meu furor. A intensidade do clamor de Deus contra estas nações é comparada ao grito dos que pisam as uvas, tá? Quem pisa o lagar? O ato de Cristo pisar o lagar é simbolicamente representado pelo manto tinto de sangue, uma imagem extraída de Isaías 63:3. No passado, Edom era o arqui-inimigo de Israel. Essa nação representa os inimigos da Igreja de Deus. No Apocalipse, eles são chamados de babilônios, tá? O sangue que tinge o manto do rei de Israel é o sangue dos seus inimigos. Deus destrói os inimigos para salvar o seu povo. Salvação e destruição são eventos inseparáveis. Ao pisar o lagar, o suco das uvas humanas mancha suas vestes, tá? A cidade, identificando a cidade. João contempla em visão, né, o lagar sendo pisado fora da cidade. Isso significa que todos os que não estiverem dentro da cidade serão alvo da ira de Deus, consumada por meio dos 7 últimos flagelos. Gente, não sei se vocês estão entendendo, mas se não estiverem entendendo, coloca numa velocidade menor, porque está super muito bem explicado aqui neste estudo bíblico. Tá? São João amplia a visão de Joel. Aqui o lagar das uvas é pisado no vale de Josafá, né? Somente os que invocarem o nome do Senhor e permanecerem no Monte Sião ou Jerusalém estarão a salvo, né? Em Apocalipse, o vale de Josafá é ampliado para o mundo inteiro e só escaparão dos juízos punitivos de Deus aqueles que atenderem ao último apelo divino.
Retirai-vos dela, povo meu. Os santos devem sair de Babilônia e unir-se a Cristo em sua igreja. Tá? Os 100 estão salvos porque estão com o Cordeiro. Nessa perspectiva, a cidade representa Cristo, por exemplo, sua igreja. Ele é a fortaleza sobre a qual os santos podem achar descanso e proteção durante o tempo de angústia. O tempo de angústia você pode conferir lá em Salmo 91. Os 1.600 estádios, tá? Representam aqui destinos opostos para os justos e para os ímpios. O povo de Deus estará com o Cordeiro no Monte Sião e, portanto, dentro da cidade, como já falamos. A cena dramática do sangue que sai do lagar fora da cidade chega até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, reflete a intensidade e o alcance dos juízos retributivos de Deus. O número-chave para 1.600 estádios é 4. O número simboliza a abrangência ou universalidade, 4 cantos da terra, 4 ventos da terra, 4 confins da terra. Os 1.600 estádios são o produto de 4 vezes 100, portanto, uma ênfase complementar ao fato de a colheita final abranger a terra inteira, em cumprimento às palavras inspiradas do profeta Jeremias. Jesus vem, prepara-te, né? Esse daqui é o principal recado. A representação simbólica da segunda vinda de Cristo em Apocalipse combina esperança com advertência. Enfatizar só um aspecto em detrimento do outro significa distorcer o verdadeiro propósito da profecia, que destaca a obra de separação na consumação do século. Somente os que recebem o selo divino de aprovação e proteção poderão estar ao abrigo dos juízos punitivos de Deus, simbolizados pelo grande lagar da sua ira. O ato de Cristo pisar o lagar transbordante se refere aos 7 últimos flagelos, pelos quais ele é pessoalmente responsável. A destruição dos perseguidores representará a salvação dos perseguidos. Mediante as 3 mensagens angélicas, Deus apela para cada homem, mulher e criança neste planeta que abandone as diversas formas de idolatria e falsidade que caracterizam a apostasia de proporções ecumênicas e una-se a Cristo aceitando seu evangelho eterno. Deus expressa e declara: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Lá em Ezequiel você vai ver isso, Ezequiel 18:32. Como já falamos, Deus ele só quer o seu amor, minha gente, mais nada. Quem ama respeita, quem ama teme, quem ama não quer perder, né? Quem ama admira, quem ama quer se dedicar para aquele ser que é amado. Isso é um fato. A segunda leitura, o Evangelho, tá? Diz o seguinte, que é um complemento aí, bem claro, né, da palavra de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 11. Vamos então para o Evangelho, tá, de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes
e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Jesus já deixou bem claro o que ia acontecer. Então, lá no capítulo 21, versículo 5, Herodes começou a reformar o complexo do templo em 20 anos antes de Cristo, tá, minha gente? A obra foi concluída em 63 depois de Cristo, 30 anos depois da crucificação de Jesus. Algumas pedras do alicerce tinham 12 metros de comprimento, outras eram revestidas de ouro. Olha só, né, que Jesus disse. Lá no versículo 6, usando uma hipérbole, né, que aumenta a declaração, Jesus declarou, não se deixará uma pedra sobre outra. Em 70 depois de Cristo, o exército romano cumpriu essa profecia, arrasando o templo e a cidade de Jerusalém. Muitas das enormes pedras do templo foram derrubadas para áreas mais baixas nas imediações do complexo. No versículo 7, as passagens paralelas, né, de Mateus e Marcos focalizam especialmente o final dos tempos, ao passo que Lucas está mais interessado na iminente destruição do templo, né? E, no entanto, nos versículos 25 a 28 do mesmo capítulo, falam da segunda vinda de Cristo. Os eventos que levaram à destruição do templo em 70 depois de Cristo prefiguram os últimos dias que levarão à volta de Jesus. O surgimento desses falsos messias e esquemas para definir datas, né, o tempo está próximo, bem como guerras mundiais, continuarão a acontecer por toda a era presente. Porém, essas coisas precisam acontecer e fazem parte da demora esperada antes do fim desta era, tá? Lá no versículo 11, terremotos e fomes e pestilências de diferentes intensidades irão acontecer ao longo da história até o fim desta era. Grandes sinais haverá do céu, provavelmente são fenômenos cósmicos, como os profetizados em Joel e cumpridos em Apocalipse. Tá, minha gente? Esta é a explicação segundo a Bíblia. O que esses dois evangelhos têm a ver? Muitos poderão dizer o seguinte: o tempo então já começou. Só que não, minha gente, ainda não começou, né? Vão haver dias muito difíceis, muito tristes, de muita fome, muito desespero, muita falta de tudo, muita guerra, muito conflito, né? Isto tudo está determinado aí na continuação da nossa trajetória da humanidade. Jesus disse isso, está escrito, ele cumpre o que diz. É aí onde você vai ser testada, sua fé vai ser testada. Não se assuste, não se apavore, é isso que ele diz. Por quê? Porque é necessário. Gente, você, pela lógica, né, da coisa, pela lógica das coisas, tudo que está demasiado, né, profanado, tudo que está em desacordo, está fora porque Deus, ele é muito simples e ele é muito claro, e as coisas que ele faz são muito perfeitas. Tudo que está fora do que está dentro do evangelho, dentro da lei, que sai, o objetivo de Deus ter criado a humanidade nunca foi guerra, nunca foi morte, mas sim foi amor, humanidade, irmandade, fraternidade, como falamos em outros evangelhos. A partir do momento que começa a degringolar a coisa, que em vez de com o tempo se unir, porque, como eu já havia falado aqui anteriormente, o Apocalipse, ele é uma revelação para que nós possamos mudar o nosso comportamento, né, ter mais compaixão, ser como Jesus Cristo foi, mesmo sendo traído, mesmo sendo tudo que ele foi. Mas o ser humano não quer nem ler a Bíblia, ele quer ver outras coisas, ele quer o mundo, ele quer ver bunda, perdão da palavra, ele quer ver
corpo, ele está ligado com muita sexualidade, está ligado com poder, com fama. E é só nisso que o ser humano pensa, em dinheiro, em bens. E cada vez mais a gente vê isso. Mas a rede social, ela virou uma bizarrice sobre isso, sobre dinheiro, sobre corrupção, sobre decadência, minha gente. Então, assim, a coisa está a cada dia piorando e vai continuar piorando, até o ponto que, em como tudo na natureza, é daquele jeito. Quando o dia está muito quente e abafado, vem aquela chuva torrencial, que às vezes dura dias, e vem uma tormenta, destrói tudo, mas o sol novamente aparece tranquilo e sereno, retornando tudo à calma, tudo em ordem novamente, né? São ciclos. Essas coisas que aconteceram, todas se repetem. A Bíblia, ela tem um início, um meio e um fim. Ela é um livro é uma história contada, né? Através de várias visões diferentes. Só que ela não é um livro comum. Ela é um livro inspirado por Deus, onde tudo se encaixa. E não tem como qualquer pessoa que ler a Bíblia não se converter e entender que Jesus é o Rei, é o único Salvador. É o único em quem você deve se espelhar, você deve se tornar parecido, igual, o máximo que você puder. E para isso, toda a Bíblia vai te ajudar. Então, dias virão e ele já está avisando, é sinal que o mundo não ouve e nunca ouviu Jesus Cristo, nunca ouviu os profetas do Antigo Testamento pela boca de Deus. E também não adiantou Jesus vir e salvar, né? Fazer o sacrifício para muitos. Porém, para muitos adiantou, porque muitos serão escolhidos, como está escrito. Então, tudo aquilo que está em desacordo com o que é natural, é normal, que está andando numa linha reta, vamos dizer assim, quando começa a bagunçar, a se tornar desordem, Deus vai lá e vai ordenar. Ele não vai colocar a mão em nada, ele vai deixar, porque o livre-arbítrio é dado. Mas ele também deu a escolha para quem quer ser seu discípulo. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou tudo escrito, né? Através dos seus discípulos. Este é o principal ponto hoje de reflexão. Dias piores virão, mas se você for filho de Cristo, você, filho de Deus, você cristão, não tema, continue com a sua fé, mesmo que você se abale lá na frente, se você sinta medo, você não perca a confiança. É isso que este evangelho de hoje quer dizer. O tempo, quando vai ser, ninguém sabe, minha gente. Se a gente vai estar vivo até lá também, não sabemos, tá? Conforme a carruagem está andando, é para onde estamos indo, porque vemos algumas pestes, os vírus, guerra, estamos vendo, né? Estamos vendo as nações aí se unindo uns contra os outros. Tudo de ruim é transmitido pela televisão, modificando a mente das pessoas. Não tem nem como dizer que não está indo para esse caminho. E vai piorar, né? Como já está dito, o início das dores. Nem começou ainda direito e muita gente já está sofrendo, né? Então vai piorar, tá? Mas você tem um Deus que te ama e te enxerga e enxerga o seu coração. Não tema, porque se você for arrebatado desse mundo, meu amigo, e você tem confiança no seu Deus, você será salvo. Então não tem por que temer, nem tem por que querer ficar na terra também. E seja lá o que aconteça ou fome que você passe, não vai durar. Não esqueça disso, você tem que ser muito forte. Ore para Deus te manter firme, né? Dias ruins sempre temos, sempre. Coisas que nos abalam também, mas Deus sempre é o nosso guia, Redentor, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, minha gente? Até amanhã, com a graça de Deus, com o amor de Maria, e um grande beijo para vocês. Shalom!